Licença para a gente conversar com você aí em casa. Que delícia poder dividir esse momento com vocês de informação, de muita conversa. A gente está aqui para isso, para aprender junto com vocês. É isso mesmo. O Falando Nisso tem vários assuntos legais, tem fofoca chegando e outras coisas. Vamos ver? O Falando Nisso está no ar. Geração Sanduíche. Mulher é mais exigida. Geração sanduíche não tem nada a ver com alimentação. É uma expressão que diz respeito a pessoas, na grande maioria mulheres, que ficam assim, ó, divididas entre duas grandes responsabilidades. E no estúdio vamos conversar sobre Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo. Hoje é terça-feira, dia 9 de abril, o Falando Nisso começou. Todos os dias a gente chega com muita informação para você, curiosidades, também uma mensagem para abraçar o teu coração. Proteja-se da energia dos outros, cuidando de você mesmo, cuidando do seu coração e da sua mente. Né? Verdade, amiga, porque muitas vezes as nossas frustrações, elas são portas abertas para a maldade alheia, para a inveja, que a gente muitas vezes coloca uma energia tão pesada na inveja, mas se a gente está bem com a gente mesmo, tudo que bate volta. É bem isso. Né? A gente não pode, na verdade, desanimar muitas vezes, né, com as nossas dificuldades. E é isso, quando a gente está desanimado, a nossa energia baixa. Aí tudo que é ruim vai estranho, grudando, né? É mesmo. Vamos subir essa energia! Opa, vamos bater palma? Vamos, que é bom pra gente subir a energia. Eu quando tô assim, ó, eu bato palma, mas bato com força, gente. Um pouco Assusta antes de todo entrar, mundo. sabe, no programa. Dá uma levantada na Vamos energia. lá! Eu Eu falei, faço isso assim, aí. ó, bem forte, com uma raivinha assim, ó, pra acender assim, ó. Epa, Dá até meio um calor desanimado, aqui. não, né? Não sei Bate se é umas andropausa, né, amiga, que eu tô... Não, eu tô amiga, você é sentindo uns novo. calor. Ih, mas a minha acho que tá chegando mais cedo. Será? A gente pode trazer esse assunto aqui também. Ai, precisava, viu? Vocês acham, hein, homens que estão vendo o programa? Tá sentindo uns calor? Mas é aqui em cima o calor que eu tô falando, ó. Não é os calor de baixo, não, é o calor de cima, tá? Pode deixar a sua sugestão, tá bom? De tema aqui pro nosso Falando Nisso. O que você gostaria de ver no nosso programa? Tem o WhatsApp, 997167989, tá? Vamos falar dos prêmios? Vamos, nossa, tem vários prêmios para você. Quero lembrar de dois, então. Tem um kit da Ortovip com uma escova elétrica muito legal, vários itens para sua saúde bucal lá no nosso Instagram. E também tem um kit da Polipet, montado com um monte de coisa para você, viu? Além desses dois, tem uma mala linda, compacta e levinha da Sicredi para você viajar, para você levar para casa do seu amor, sabe? Passar o fim de semana. Você pode ir para onde você quiser. Olha, todas as regras, na verdade, estão no nosso Instagram, que é o @FalandoNissoBand. E os sorteios serão no dia 30 de abril. E quem for ganhar precisa vir aqui, tá? A TV Band Vale, dentro do Colina Shopping, para retirar o seu prêmio. Participe! Perfeito. Tem perguntinha da enquete para você participar, então. Pelo nosso WhatsApp, você manda perguntinha, manda sugestão de pauta, de conversa aqui pra gente e põe sim ou não nessa pergunta. Você convive com alguém que é autista, mas alguém que tem um diagnóstico mesmo, a gente quer saber. Não que você desconfie ou que fale, alguém que você sabe que teve esse diagnóstico, que é autista, sim ou não? Essa porcentagem que a gente vai ver, amiga, só para conhecer os nossos telespectadores, né? Isso, é muito legal, né? A gente vai falar então, pessoal, sobre o Abril Azul, que é o mês para falar da conscientização sobre o autismo. É uma data importantíssima, que é lembrado, inclusive, em diversas ações pelo mundo todo. Teve um ano, inclusive, que os monumentos, sabe, aqueles pontos turísticos, como no Brasil, Cristo Redentor, ficou todo de azul no dia 2 de abril. Lindo, né, gente? E necessário também esse movimento. A gente vai discutir um porquê também. É tão necessário a gente fazer esse Abril Azul para você em casa, para a gente no dia a dia. Então a gente convidou para essa conversa duas pessoas que são super engajadas nas ações regionais. A fundadora do T Amigos, que é a Camila Calaur, e a neuropsicóloga Gabriela Cruz. Que bom ter vocês duas aqui com a gente. Obrigada, gente, Sejam pelo convite. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todo Bem-vindas. mundo e vamos conversar. Vamos. Bora lá. Bom, o T Amigos fez recentemente, pessoal, um encontro, né, para lembrar o dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo.
E isso é uma data definida pela ONU mesmo, né? Vamos falar então da importância de eventos como esse, de conscientização e também de capacitação, né, das pessoas envolvidas. Eu acho que é justamente assim, o grande objetivo e o grande propósito do Ter Amigos veio disso. Né? Por ser uma mãe de autista, eu senti a necessidade de buscar mais informações. E nesse caminho eu fui conhecendo muitas mães que realmente não tinham aonde buscar informações. E além disso, a grande questão do preconceito, de eu não tenho onde ir, eu tenho vergonha, eu não saio, eu não faço isso, eu não vou no cinema. E isso foi crescendo em mim, essa vontade de não, eu acho que a gente precisa fazer algo mais. E foi assim que a gente começou com as atividades que o Ter Amigos tem. Então já tem 5 anos que a gente faz eventos na cidade, a gente começou com várias capacitações voltadas para pais e profissionais. Então a gente faz as jornadas anualmente, já estamos indo para esse ano no 4º ano, no 2º semestre a gente vai realizar. E pela primeira vez esse ano a gente pensou num evento mais social, de convívio. Então foi esse evento esportivo que a gente fez no domingo, para todas as famílias, para vários profissionais, né? A Gabi estava lá com a gente, vários voluntários, para ter um dia realmente de família, de vivência mesmo, do dia a dia de uma família autista. Perfeito. Vamos pensar um pouquinho no nome, né? No autismo. Muito se fala em TEA agora, né? Transtorno do espectro autista. E também falam do autismo. Vamos entender o que é e por que tem esses nomes. Pode falar. Vamos lá. O transtorno do espectro autista, né? O TEA é para simplificar, né? Tá. É uma nomenclatura para simplificar esse nome tão grande, né? Porque a gente sabe que o diagnóstico ele é complexo, né? Então a gente aí diminui, ele fica muito mais fácil da gente poder, né, até mesmo falar sobre o assunto para que as pessoas conheçam. A gente simplificou esse nome. Por isso é o TEA, né? No processo diagnóstico a gente vai ter aí diversos critérios, né? Então, as mães em si, a gente já consegue, elas trazem também muitas coisas para nós dentro do processo de avaliação, né? Então, as crianças apresentam dificuldades de interação, dificuldades de socialização. Então, existe todo um critério aí diagnóstico para a gente conseguir avaliar, tá? Vamos falar sobre a escola e o estudo, né? O acesso à escola para essas crianças. Como que os pais podem garantir o direito do estudo para todas as crianças autistas? Eu sei que antigamente, assim como o diagnóstico era muito mais difícil, eu imagino que o acesso à escola também era. Eu acho que a gente está passando por uma fase de transição muito importante. Antigamente, vamos lembrar a nossa época aqui, assim, na sua escola, quantas crianças autistas tinham? Na minha escola, assim, ao longo dos anos que eu tive de escola, nenhuma. Né? E a gente vê que o número só vem aumentando, tanto que o número do CDC é 1 para 36 autistas aí, até 8 anos de idade. Então, é uma média de mais de 2 milhões de autistas só no Brasil. Então, tem muita gente que ainda não tem o diagnóstico, que está nesse processo. E a grande parte desses autistas estão em ambiente escolar. Só que, ao mesmo tempo, as escolas, elas não foram preparadas para receber esse público. Porque é o que a gente falou, o espectro autista nos traz uma variedade de crianças, de adolescentes muito grande e que tem necessidades específicas muito diferentes. Então, o meu autista é diferente do autista de outra mãe, que é diferente de outro. E cada um tem a sua necessidade e o seu modo de aprendizado. E eu acho que isso que é o grande desafio da escola. Porque aquele modelo, digamos assim, tradicional, padrão da escola, mesmo que a gente sabe que tem vários métodos, né? Então, tem método montessoriano, construtivista, tem vários métodos escolares de ensino. Mas, mesmo assim, esses métodos, eles, de forma geral e bem simplificada, eles não funcionam para o autista. Só que, assim, para esse autista, eu preciso de adaptações tais, para esse, outras adaptações, para esse, outras. E isso é um grande desafio para a escola, e as escolas não estão preparadas. Então, a gente está passando por um momento, eu acho que ainda de um embate. As escolas têm medo de receber os autistas porque realmente elas não têm preparo. Muitas vezes de estrutura física, de profissionais. Né? A gente tem falta de profissional no mercado em todas as áreas que vão atender o autismo. E a gente tem famílias que não sabem apresentar e não sabem buscar os seus direitos. E aí eu acho que isso entra num conflito que muitas vezes até é desnecessário.
O que eu sempre converso ali no grupo de WhatsApp que a gente tem dentro do Ter Amigos é assim, eu acho que num primeiro momento a gente tem que entrar, a gente, obviamente, nós, família, nós somos os que temos a necessidade, mas a gente tem que entrar estendendo a mão no auxílio de falar para a escola, olha, eu preciso muito de vocês e meu filho precisa disso, disso e disso. E sentir esse retorno da escola. Se for um retorno positivo, a escola vai falar, tá, então como que eu vou auxiliar, o que eu posso fazer? E aí, às vezes, isso vai caminhar de uma forma muito positiva. Quando isso se tornar uma coisa difícil, a gente é respaldado pela lei. Aí tem que buscar os direitos. Né? Aí a gente tem que ir através da parte judicial, procurar um bom advogado e vai conseguir de uma forma ou outra, de uma forma mais simples, ou às vezes de uma forma um pouco mais dolorosa, mas nós somos respaldados pelo direito hoje já pela lei. Eu acho que é legal que muitas vezes, né, pela falta de conhecimento, a gente não tem aquilo que é direito nosso. Então você, pai e mãe, vó, avô, de alguma criança autista, você que tem esse diagnóstico na família, vou indicar aqui o Ter Amigos para você conhecer, até seguir mesmo. Esse aqui é o perfil do Instagram. Lá você tem um link aqui na bio que você consegue acessar esse grupo de WhatsApp. É muito legal o trabalho, porque eu sei que muitas vezes você, mãe, pai, se sentem muito isolados, parece que não tem... Tem muita gente que pode, junto com você, aprender e ensinar o que já sabe. Então fica para vocês aqui, Ter Amigos. A gente segura só um pouquinho no nosso assunto, pode continuar participando. A gente entra com a participação de vocês. Isso, agora a gente vai para o nosso bloco de notícias. Infelizmente, com uma notícia péssima, o funcionário de uma escola de São José dos Campos foi preso por importunação sexual ontem, né, na segunda-feira. Pois é, então quem traz mais informações e tem acompanhado esse caso também terrível é o Leandro Sampaio. Leandro, boa tarde. Oi, Lucas, boa tarde para você, boa tarde, Águeda, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha, eu estou aqui em frente à escola, então, no Parque Industrial. Até agora há pouco, estava um movimento grande aqui, porque era entrada e saída, horário de entrada e saída das crianças. Agora está aqui, a escola já acabou de fechar o portão. E eu tentei conversar com a diretora da escola, com as pedagogas, mas elas, infelizmente, não puderam nos atender. Não passou nenhuma informação também, mas eu pude conversar, viu, Lucas e Águeda, com alguns pais que estavam aqui na calçada e todos eles estão extremamente assustados. Alguns descobriram sobre o fato aqui comigo na calçada e vão conversar com os filhos em casa para saber se eles sabiam de alguma coisa ou se eles passaram por alguma situação parecida, porque ontem, relembrando o caso, 7 meninas, adolescentes, fizeram então a denúncia para a pedagoga aqui desta escola sobre importunação sexual. Esse funcionário auxiliar de limpeza, que já trabalha há alguns anos aqui na escola, então ele vinha cometendo esse crime já há algum tempo, não é um crime isolado. Então essas crianças, a pedagoga, foram diretamente para a Delegacia de Defesa da Mulher aqui em São José dos Campos, registraram um boletim de ocorrência e ele foi preso ontem em flagrante aqui na escola por volta das 10 horas da manhã, levado diretamente para a delegacia, também prestou depoimento e à noite, ali por volta das 6 horas, ele foi levado para a cadeia pública da cidade de Caçapava. Inclusive agora ele está aguardando aí uma prisão preventiva, que quer dizer, o objetivo dessa prisão preventiva é que evite que ele fuja ou que continue cometendo esse crime, né, Lucas? A gente vai continuar, é claro, acompanhando este caso e qualquer coisa a gente volta aqui com mais detalhes para vocês. Tá certo, obrigada, viu, pelas informações. Qualquer detalhe pode voltar aqui com a gente. Daqui a pouco a gente volta, no próximo bloco a gente vai falar sobre a geração sanduíche. Pois é, já ouviu falar, gente? É uma geração que a mulher é mais exigida por ter mais responsabilidades, a gente já explica para vocês. E hoje o Dr. Otávio Fonseca fala sobre implantes para pessoas que têm osteoporose, não sai daí. Pacientes com diagnóstico de osteopenia ou osteoporose podem fazer implantes? Quer saber? Daqui a pouco no programa Falando Isso. De volta muito bem acompanhado com o Dr. Otávio Fonseca, da Clínica Ortovip. Que bom ter você aqui. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águeda. Boa tarde para você que está nos assistindo. E vamos falar um pouquinho sobre saúde bucal. Isso. Hoje o assunto, gente, é implantes em pacientes com osteopenia e também osteoporose. Como que funciona isso, né? É mais delicado para pacientes que têm esses problemas, doutor?
Está se tornando assim mais comum, vamos dizer assim, a procura de implantes por mulheres, principalmente, que isso atinge mais as mulheres, pós-menopausa, onde elas começam a desenvolver osteopenia e osteoporose. Isso depende de alguns fatores de uma avaliação clínica e principalmente do tipo de tratamento que ela já possa estar fazendo, né? Se ela não está fazendo nenhum tipo de tratamento, não usando nenhum medicamento, principalmente os bisfosfonatos, né, na classe dos alendronatos, que são os mais indicados para esse tipo de tratamento, ou os mais usados, a gente pode sim fazer o tratamento sem grandes problemas. Tá? Perfeito. Então, esse medicamento que eu não vou nem falar o nome, né, gente? Porque não estudei para isso. São dois, né? Dois. Não quero nem... entendi, doutor. Mas quem toma esses dois medicamentos É isso. tem que esperar um tempo ou não dá para fazer mesmo? Tem como substituir esses medicamentos por outra coisa para a pessoa tomar no dia a dia? Então, Lucas, como que funciona? Se a paciente está há muito tempo tomando esse medicamento, né, existe até uma alerta, né, da Anvisa, que foi feito em outubro do ano passado, com referência aos bisfosfonatos, né, que pode provocar, tá, a osteonecrose em mandíbula, né, e também associou a isso, né, os alertas relacionados à fratura de fêmur, né, na mulher, com utilizando esses medicamentos. A coisa acontece mais ou menos da seguinte forma: o osso ele vai ficando meio endurecido, né, porque ele não perde cálcio, mas vai ficando vítreo, né? Então ele sofre fraturas de maneiras mais comuns. Se a paciente faz a utilização desses medicamentos, aí eu aconselho assim a interromper. Nós temos situações lá que nós já fizemos esse tipo de abordagem. Dependendo do tempo que ela faz o uso, a gente interrompe, espera até um ano muitas vezes, né? E a gente faz a suplementação, que tem dado um resultado também bacana, viu, Lucas? Suplementação com o quê? Vitamina D3, né? A gente usa junto com magnésio, também para associando hoje com a vitamina K2, né? Que é a vitamina da beleza da mulher, toda mulher deveria tomar, né? Porque diminui a K2. Dizem que é muito bom. Boa mesmo, né? Aí é um vídeo mostrando, né, quando você perde o osso. Tá? E por que eu acho importante você fazer o implante quando você perde todos os dentes? Porque a perda óssea, ela é contínua. Se você não colocar o implante nesse osso, o que vai acontecer? O osso, ele trabalha, é um tecido extremamente móvel, vamos dizer assim, adaptável. Se ele perde a função, Lucas, o corpo vai reabsorvendo aquele osso que não está sendo usado. Ou seja, ele vai diminuindo mesmo? Vai diminuindo. Dá pra ver, né? Exatamente. Então, a colocação dos implantes vai ativar, né? Vai dar estímulo para esse osso, aí você mantém a altura desse osso, né? Imagina aquela pessoa, eu tenho no consultório algumas pessoas que tiveram problemas de saúde bucal e perderam os dentes aos 40 anos, enfim. Imagina aos 80 como é que ela vai estar, né? E olha que linda que fica, gente. Olha Incrível, depois. viu? Incrível. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez aqui. Imagina, sempre bom aqui estar falando, né? Aqui sempre é muita alegria no coração estar aqui com vocês, tá? Desejo a todos excelente tarde, uma excelente semana, saúde e paz. Perfeito. Gente, já ouviu falar na geração sanduíche? As mulheres são a maioria e isso prejudica no mercado de trabalho. Eu tô um sanduíche aqui, ó. Tô no meio. É uma novidade do perfil da população brasileira, né? Atualizado no censo de 2022. Vamos entender isso. Todos os dias a Thelma encara uma jornada tripla. Trabalha como ambulante e ainda cuida sozinha do filho e dos pais. É uma coisa que pesa bastante. Porque assim, eu tô sempre organizando alguma coisa. É compras, é mercado, é cartão de crédito. E você, em algum momento, sente o peso? Tem algum momento em que você fica sozinha e você fala, ai meu Deus, é muita coisa. Se acontece alguma coisa comigo? Eu penso muito isso de madrugada. Quando tá todo mundo dormindo, todo mundo bem... Eu falo, meu Deus do céu, e se alguma coisa der errada? Geração sanduíche. Não tem nada a ver com alimentação. É uma expressão que diz respeito a pessoas, na grande maioria mulheres, que ficam assim, ó, divididas entre duas grandes responsabilidades. São adultos de 35 a 49 anos, responsáveis pelo sustento da família e que moram e cuidam de filhos e também de idosos. Quase 1 milhão de brasileiros estão nessa situação. Essa responsabilidade impacta na carreira dos ensanduichados. Em 2023, a proporção de mulheres da geração sanduíche fora do mercado de trabalho foi de quase 33% no país, percentual quase 6 vezes maior do que o dos homens.
Quando a gente olha para a geração sanduíche, as mulheres, em média, elas têm mais dificuldade de conseguir um emprego. E quando elas conseguem ultrapassar esse desafio, essa dificuldade, os empregos que elas conseguem são empregos que são informais, que tendem, em média, a remunerar menos, e isso vai afetar o bem-estar dessa mulher e da família em que ela convive. Uma das saídas é o investimento em políticas públicas de atenção a essas pessoas e a formalização dos trabalhos. E é algo para agora, né, caminho, gente? é. Não tem que esperar mais não, porque essa geração já existe e está sobrecarregada, que a gente sempre comenta isso no programa, né? Bom, aqui no programa nossa conversa é Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo. Tem uma perguntinha na enquete para você responder, para conhecer um pouquinho você, como que você faz para participar. Manda a hashtag sim ou hashtag não para a seguinte pergunta pelo nosso WhatsApp 12 99716 7989. Você convive com alguém que é autista, que tem um diagnóstico de autismo, sim ou não? Manda pra gente que a gente quer conhecer você. A gente está aqui com a Camila Calaur e a neuropsicóloga Gabriela Cruz para conversar sobre o autismo. E tem pergunta chegando direto do Açaí Atacadista, vamos dar uma olhada. Estou aqui no Açaí Colinas com a Tuca, falar um pouquinho de autismo. Você sabe os direitos de uma criança, de um autista? Ultimamente está sendo mais divulgado, né, os direitos dos autistas. Eles têm direito à educação, uma educação mais específica. Os pais também têm direitos, né? Então os pais que têm filhos que têm o espectro autista, eles podem ir atrás porque eles têm um diferencial em relação à prestação ao tempo de serviço. Então eles têm todo esse paramento que ajuda com que eles possam ajudar na educação também dos filhos. Vamos entender um pouquinho sobre esses direitos, então, das crianças autistas? São muitos, né? Que a gente às vezes nem tem conhecimento, né? Exatamente. Eu acho que merece uma semana de programa só para a gente falar sobre direitos. Mas, eu acho que o mais importante é a lei da inclusão, que é a lei Berenice Piana. Eu acho que ela norteia todos os espectros que estão envolvidos aí na família com autismo. Desde a questão com relação à carga horária de trabalho, com relação ao atendimento médico, atendimento multidisciplinar, com relação à questão de acompanhante terapêutico em ambiente escolar, programa especializado e individualizado, que é o PEI, que é para a parte da escola, com relação a benefícios para carro, transporte, viagens. Então, assim, são muitos e muitos direitos que tem. Eu acho que o importante é começar pela lei Berenice Piana e sempre buscar conhecimento naquele setor que você está no momento, né? Então, ter um bom advogado para se orientar. Às vezes, dentro do próprio grupo de mães ali no nosso Ter Amigos, a gente comenta, a gente tem mães que são mães atípicas e advogadas, então elas ajudam muito nessa orientação, mas eu acho que o fundamental é sempre buscar conhecimento. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do diagnóstico? A gente estava batendo um papo aqui. Então, o autismo, ele não, é um espectro autista, ou seja, eu imagino que o diagnóstico também seja bem difícil e demorado, né? Já que não existe uma receita de bolo, né? Não existe um perfil único para essa criança ou esse adolescente, enfim, que é autista. Como que é feito esse diagnóstico, gente? Eu vou começar e depois vou passar para a Gabi, porque assim, eu acho que toda mãe tem que entender que quando suspeitar, tem que procurar o pediatra, porque normalmente os primeiros sinais vão começar logo na primeira infância. E a gente sabe que cada vez mais precocemente se consegue o diagnóstico, desde que procure um profissional realmente especializado nisso, que é um pouco difícil hoje no mercado, mas já existem pediatras que estudam bastante a respeito. Pediatra seu não é especialista? Aí sim a gente vai pensar ou no neuropediatra ou no psiquiatra infantil. Mesmo assim, esses dois profissionais médicos, eles vão precisar lançar mão justamente da Gabi e de toda uma equipe aí para poder fechar o diagnóstico e entender quais são os aspectos que estão mais comprometidos naquela criança, naquela idade, naquele momento. Que aí a Gabi fala todos os outros especialistas aí, que é bastante gente. A Camila falou muito bem, né? A gente nunca faz o diagnóstico, não fecha o diagnóstico sozinho. Né? A gente fala que para a gente pensar no diagnóstico do TEA, a gente precisa de uma equipe multi. Né? Então, geralmente vem do médico ou a família identifica alguns atrasos, nos procura, mas a gente sempre vai precisar de uma rede. A gente não faz o diagnóstico sozinho. Né? E o diagnóstico do autismo, ele é clínico. Então, não existe um exame que eu faça, né? Eu coloco a criança dentro de uma máquina ou tire sangue da criança que eu vou descobrir que ela é autista, né? E é um processo demorado,
O processo da avaliação neuropsicológica, que vai complementar o diagnóstico médico, é demorado, e a Camila, enquanto mãe, né, sabe que é um processo angustiante, porque a mãe, ela quer ali, né, 2, 3 consultas e aí você já consegue fechar, e não é assim que funciona, né, porque como é clínico, a gente precisa observar a criança, a gente precisa fazer a observação da criança na escola, então geralmente a gente pede para os pais mandarem vídeos para nós da criança, a gente fala com os avós, porque muitos também são criados pelos avós, e aí, além disso tudo, a gente conversa com os terapeutas que já estão acompanhando para a gente tentar fechar um perfil, porque como a Camila falou, a gente vai ter os critérios, mas um TEA tem diferente funcionamento do que o outro. Um tem um funcionamento de um jeito, o outro do outro, o outro do outro. E a gente pode até entender essa questão de grau, né? Que falava assim, isso é um grau leve, né? Entender se isso ainda existe. Uma tal de síndrome de Asperger também, que falavam muito, também parece que agora pararam de falar um pouco, né? Vamos assim, entender. Muitas coisas ao longo desses anos foram caindo por terra, assim, né? E o que se entende hoje, o que é hoje o DSM-5, que é justamente o código de doenças, que ele normatiza como você fecha um diagnóstico, não só no autismo, mas de tudo dentro da medicina. Sim. Então, o DSM-5, a última versão dele, ele bota lá os critérios mais importantes que a criança tem que ter. E é legal colocar aqui e frisar com relação ao diagnóstico, lógico que é todo esse processo que a gente falou. Mas tem 2 aspectos que são muito importantes. Esses critérios, eles têm que estar presentes, esses critérios médicos, eles têm que estar presentes logo na infância, porque a gente tem muito diagnóstico de adulto hoje. Então, a gente tem que entender que, ok, se você é adulto e você tem esses critérios hoje, a gente vai ter que conversar para ver se você tinha isso quando criança, né? Porque isso tinha que estar presente desde a sua infância. E essas características, elas precisam trazer um prejuízo para aquela criança. Eu brinco muito quando eu palestro que, assim, eu não gosto de ambiente lotado. É uma coisa que me incomoda. Sim. Me colocar dentro de um trio elétrico ali no Carnaval em Salvador, eu vou estressar, não vou gostar. Mas eu sou corintiana roxa. Sim. Se eu for no meio da torcida da Gaviões, eu vou achar ótimo. Sim. Então, não pode ser seletivo. Né? Então, a gente tem que entender que os critérios têm que estar presentes desde a infância e tem que trazer prejuízo. Sim. E aí, partir para toda essa parte multidisciplinar. Por quê? Porque aí vem essa questão do suporte. Hoje em dia, a gente diferencia pelo nível de suporte. E o nível de suporte é 1, 2 e 3, porém a gente tem que entender que é assim, o quanto essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto precisa de ajuda para as atividades sociais e profissionais dela. E é isso que vai definir, então? É isso que vai definir. Classificação. Só que a gente tem que pensar que uma criança, um bebê, o nível de suporte dela está relacionado a uma coisa que é diferente de um adolescente. Claro, com certeza. Então, se eu falo, uma criança de 2 anos não sabe se trocar sozinha. Mas isso é normal. Sim, então, assim, ela precisar de ajuda não pode ser classificado como um nível de suporte. Um adolescente precisa de ajuda para se trocar. Opa! Aí já é. Então, a gente tem que entender que esse nível de suporte ele é muito importante, porque ele norteia os multiprofissionais para montar um planejamento de atendimento, mas ele vai flutuar ao longo da vida desse autista. Ótimo. Daqui a pouquinho, então, a gente continua falando mais sobre essas características, porque realmente é muito importante a gente colocar aqui. Vamos dar uma pausa, porque está chegando a previsão do tempo, vamos saber, né, como ficam as temperaturas aqui na região. Dia quente em Guará e Cachoeira Paulista, com a temperatura atingindo os 30 graus. Já em Campos do Jordão faz 20 graus com céu nublado e chuva fraca. No litoral também chove, com as máximas atingindo os 27 graus em Ubatuba e Ilhabela e 28 graus em Caraguá. Semana de tempo nublado e chuva em São José. Hoje faz 27 graus e amanhã sobe para os 29. Na quinta, as máximas chegam aos 30 graus e volta a fazer 29 graus na sexta e também no sábado. Aquele momento que a gente gosta, sim, de falar dos outros. A gente gosta, né? E hoje a gente vai falar mesmo, né? Não, e eu tô achando que hoje ela pegou pesado, viu? A gente vai falar mal. De 2 homens que o povo já, nossa, desce a lenha neles. Não, mas vocês vão concordar com a gente. Por quê? Vamos lá.
Antes tarde do que nunca, o ex-marido da Preta Gil pede desculpas públicas pela primeira vez. Aleluia. Nossa, demorou, né? Ainda bem, né, coitada? Qual que é o Tudo nome que ele dele mesmo? fez. Esqueci. Também não Então, sei. eu vou contar pra vocês. Após um ano, nessa segunda-feira ontem, o ex-marido da Preta Gil, Rodrigo Godoy, Esse é o nome né, do certo. Eu tinha até esquecido. quebrou o silêncio e usou as redes sociais para pedir desculpas para sua ex. E disse que tem sido muito difícil segurar a vida após o conturbado divórcio. Imagina pra ela, né, gente? Pior, né? Pelo amor de Deus, né? Pra quem não lembra, o ano passado o Rodrigo havia traído Preta logo quando ela descobriu o câncer no intestino. Foi pesado. Foi pesado, né? O ex-marido de Preta conta que vem sofrendo com julgamento público após a separação. Enfim, né? Não vou nem falar, porque senão eu vou detonar muito ele. Ele ainda declarou que gostaria de amenizar as dores que causou. E falou: infelizmente o tempo não anda para trás para que eu consiga viver um momento já vivido e viver de uma forma diferente. De uma forma que eu acredito hoje como deveria ter sido. Uma forma mais honesta e mais justa. Os comentários no vídeo falavam que ele pediu desculpa, na verdade, para as pessoas da internet. Não pediu diretamente para ela. Mas eu não sei também se ele pode ficar falando o nome dela, porque Tem tem uma isso. tratativa. Eu não tem? acho que não Pode ter. Pode ter Eu acho isso, que né? tem todas umas regrinhas aí pra ele não se Juízo aí. ferrar mais ainda, né? Mas se for de coração, vá pra frente, meu amigo. Só fica longe da gente. Exato. Coitada dela. Sei lá. Eu acho que a vida dele, depois disso, ficou tão assim no fundo do poço que o cara, pra onde vai, acho que recebe crítica. É verdade. Né? A gente, quem que faz Talvez isso uma com uma maneira de pessoa, amenizar. né? Exato, Depois mas de aí uma notícia agora, olha, já dessa. foi feito, né? Acho que enfim. Mas também brasileiro tem memória curta. Tem, vai verdade. saber daqui a pouco. Logo Tem gente que já até esqueceu, né? É verdade. Enfim. Boa Vamos lá. sorte pra ele. A gente vai falar de mais um aqui que a gente vai falar. Um que a gente não gosta. Só macho escroto hoje aqui nesse programa. Vou contar. E essa vai doer no bolso. É o nosso estagiário que soltou a fofoca hoje. Ele é bem... Quem? O Pimentinho, Pedro? Pedro Pimentinho. Pedro foi em busca Nossa. das notícias. Ele que mandou, vamos ele que pôr, mandou, amiga. ó. Após faltar o show, o Nego do Borel terá que pagar uma multa de 150 mil. Olha, gente, isso aí é falta de inteligência, né? A pessoa chato, marcar compromisso e não comparecer menos 150 mil no bolso. O funkeiro deverá compensar a cliente que comemorou o aniversário de 15 anos no Copacabana Palace. Olha que chique. E por que ela 15 chamou anos, ele, hein? gente? Tanta gente só chamar que tem a ver ele com Mas sabe que Copacabana Palace. porque acho que lá no Rio, entendi. ele Prevalece o funk, né? Prevalece, a cultura mas do tem Rio de tanto cantor de Janeiro. Então as funk, pessoas né? gostam, né? Gostam. E aí Logo ele deu um, né? Ele deu ruim, ele não Nossa, foi. gente, que horror. Então, como o artista não compareceu, a jovem será indenizada. Imagina que vergonha. Todo mundo Vergonha. foi lá pra ver, né? Eu até ia comemorar se não tivesse ido, mas enfim. O cantor já havia recebido o valor de 87 mil referente ao cachê Deve ser e metade. deverá devolver a quantia. Além disso, gente, ele vai precisar pagar 30 mil por quebrar o contrato Perfeito. e mais 10 mil para cada um dos 3 autores do processo, que Acho envolveu bom. o aniversariante e a família dela, claro, né? Nossa, coitada. O processo correu do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e marca a segunda derrota de Nego do Borel nessa ação. Ele não se pronunciou sobre o caso. Bom, vai falar o quê, né? Não tem o que Não tem o que falar. gente. Ou seja, já tá em segunda instância isso? Já, então. Já perdeu tudo. Ele não tem nem o que falar, coitado, né? Então, Melhor segundo... pagar. Não, gente, vocês não sabem. Segundo os contratantes, o funkeiro fez uma série de exigências. Uísque 12 anos, DJ, especificações de palco, iluminação. E tudo foi atendido. E ele não E foi. mesmo assim, ele não foi. Nossa, que chato. Ele justificou por Não. que aconteceu? Ele não se pronunciou, não falou nada, ficou por isso mesmo. Ai, gente, que vergonha, sem né? noção, Vergonha alheia Total. isso, né? Falta de respeito, né? Dois Com sem quem- noção hoje. Nós hein? quem estava valorizando ele, porque tem tanta gente bacana verdade. no Rio de Janeiro pra essa menina Verdade. chamar pra cantar. Chamou E logo chamou ele. esse cara e ele, pessoa ó, se nem afunda tchum. sozinha, né? Se afunda Não precisa de sozinho. muito. Ainda É vai ficar verdade. nem O pagar tempo 150 mil. mostra, o tempo mostra. Exatamente. Marcela, muito Foi isso, obrigada. gente. Vamos ver amanhã Foi o que forte virá. hoje. hein? Foi forte. Pedro Pimenta. Pedro Pimentinha. Ó, daqui a pouquinho a gente volta trazendo os destaques da nossa região com a Band Vale FM, tá? Até já.
Já estamos de volta para deixar uma dica para você. Você conhece a Michelangelo Saúde? É uma empresa especializada em longevidade personalizada por meio de terapias como soroterapia, vacinas de alta tecnologia, testes genéticos em parceria com o Hospital Einstein e muito mais. Você pode conhecer um pouco mais agora da Clínica Michelangelo. Na trilha da vida, encontramos momentos que esculpem nossa jornada e nos desafios que a arte do cuidado se revela. Bem-vindo à Clínica Michelangelo Saúde, aonde a arte de cuidar é tecida com maestria. Aqui, o cuidado vai além do diagnóstico, e sim na atenção e compreensão. Entendemos os labirintos do Alzheimer e apresentamos o Leqembi, um tratamento que ressoa esperança. Na Clínica Michelangelo Saúde, buscamos a harmonia do bem-estar, cultivamos a essência de cada indivíduo. Clínica Michelangelo Saúde, aonde a saúde é uma obra-prima. Com certeza, gente. Na Michelangelo Saúde você encontra o medicamento que está revolucionando o tratamento para o Alzheimer, que é o Leqembi. Se você tem alguma família, alguém na família, né, que tem passado por esse momento, que é um momento delicado, difícil, a gente sabe o quanto é, nós indicamos a Michelangelo Saúde. Lucas. Perfeito. Aqui no estúdio a gente continua a nossa conversa sobre autismo. Vou espelhar aqui para vocês o tamigos.sjc. Por favor, Leone, que você pode seguir. A Camila Calor fundou esse grupo tão bacana. Você pode seguir aqui, também no WhatsApp, para ter outras informações. Você, papai e mamãe de autistas, vocês vão aprender muito, com certeza. E também a gente tem aqui a Gabriela, que é neuropsicóloga, respondendo perguntinhas. Tem a enquete que a gente vai ver a porcentagem, até para conhecer um pouquinho mais você aí de casa, se você tem contato ou não com uma pessoa que tem diagnóstico de autismo. Coloca na tela, por favor, Leone, e vamos ver o resultado. Era hashtag sim, hashtag não, e a porcentagem é de 80% para sim. A gente até se assusta um pouco com o número, mas o bom também é que está tendo diagnóstico, isso é excelente. Que com o diagnóstico, né, a gente consegue, com certeza, fazer toda a tratativa que tem que ter com os profissionais, né? Isso é importante. Além do que levar a informação a mais pessoas. Antigamente a gente não tinha isso, né, amigo? Nem se falava muito sobre o autismo, né? Era tudo muito velado, muito desconhecido também, não é verdade? Exatamente. Vamos então a mais perguntas? Tem chegado agora mais perguntas do Açaí Atacadista. Estou aqui com a Vilma, no Açaí Colinas, a gente estava conversando da necessidade de se falar mais sobre o autismo, né? Verdade. Eu acredito que tenha que ter mais divulgação, né? Porque o autismo hoje a gente vê que é muito comum, né? Antigamente era mais escondido, as pessoas não tinham conhecimento, às vezes até médicos mesmo, não se falava sobre isso. Eu tenho, né, na família um autista e eu vejo assim o desenvolvimento dele que é extraordinário, né? Inclusive até mesmo na escola. Então é importante realmente, né, a gente ter essa divulgação, esse conhecimento, ter mais conhecimento, né? E deixar o preconceito de lado, né? Porque a gente vê ainda o preconceito, né? Muitas pessoas escondem, né? Como se isso fosse uma doença contaminosa. Não é, né? Então, realmente, nós precisamos falar sobre, não é? Sobre, com certeza. Eu acho muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo, viu? Divulgando assim dessa forma. Valeu. Tá bom? Obrigado. Importante também e necessário a questão da rede de apoio, da família envolvida e presente na vida, né, dessa pessoa com autismo. Eu acho que a inclusão começa dentro da família. Né? O primeiro passo é sempre a aceitação do diagnóstico, que é um processo demorado, passa por um processo de luto e de muitas dificuldades. E vai ser um caminho com muitas dificuldades. Então, assim, não é simples. Assim, falando hoje parece uma coisa muito tranquila. Não é, a gente sabe que não é. Mas a aceitação da família vai fazer com que todos os envolvidos, aí a gente viu uma avó, né? A gente tem dentro do grupo Ter Amigos algumas avós, algumas madrinhas, né? Então, as pessoas que estão intimamente ligadas com aquele indivíduo autista, elas vão ter que buscar conhecimento, porque isso vai fazer toda a diferença. A gente não quer, a gente busca trazer conhecimento para essas pessoas, mas não para que elas se tornem terapeutas, super especialistas nisso, mas para que, de alguma forma, na hora de terem contato com o profissional, elas entendam as palavras que se usa dentro desse mundo do autismo, porque tem muitos termos técnicos que vão ser muito novos. Para você, no seu dia a dia em casa com a sua criança, você sempre está tendo uma interação com uma proposta de melhorar a vida daquele indivíduo, né? E não é que você vai fazer isso
por vontade própria, mas muitas vezes por falta de conhecimento, você pode estar prejudicando o desenvolvimento do seu filho. Então, buscar conhecimento nunca é demais e vai facilitar depois o seu contato com os profissionais. Como é que você passa a informação para esse profissional e como o profissional vai passar a informação para você. Então, acho que todo mundo sai ganhando na hora que a gente traz conhecimento. Eu acho que é uma parceria, né? Eu falo que o nosso trabalho enquanto terapeuta só funciona quando a gente tem a família engajada, né? Quando a família está engajada, esse trabalho funciona bem. Bom, daqui a pouquinho então a gente fala mais. Quer mandar pergunta ou algum comentário sobre o assunto? Pode mandar no próximo bloco. A gente volta para falar mais, tá? Sobre o Dia Mundial da Conscientização ao Autismo. Na verdade é um mês, né? Que é o Abril Azul, tá bom? Vamos conversar agora com Douglas Cruz. Está chegando para conversar, falar quais são os destaques da nossa região hoje. Douglas, boa tarde. Boa tarde para você, Águida, Lucas, para todo mundo também que está acompanhando o programa Falando Nisso. Um dos destaques aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM fala sobre a crise na saúde em Taubaté, né? Desde o ano passado, o Algamute, que é o Hospital Municipal Universitário de Taubaté, melhor dizendo, desde agosto do ano passado, está com os atendimentos ambulatoriais eletivos, ou seja, todos aqueles que não são emergência suspensos na unidade de Taubaté. Essa crise começou depois que a SPDM, a OS, Organização Social que gere o hospital, alegou uma dívida de repasses por parte da prefeitura, optando então por realizar somente os atendimentos emergenciais. Portanto, um monte de cirurgias e outros atendimentos que estavam aí agendados foram desmarcados e a população de Taubaté está sendo reagendada por esses atendimentos dentro do SUS, do Sistema Único de Saúde. A prefeitura de Taubaté então informou que esse contrato com a gestora do hospital acaba agora no dia 30 e nessa semana novos envelopes aí de empresas interessadas em gerir o Hospital Municipal Universitário de Taubaté foram abertos, né? 7 empresas apresentaram interesse em gerir o hospital. Agora essa documentação vai passar por uma nova análise da prefeitura, que também vai analisar o plano de trabalho dessas OSs para até o dia 30 desse mês, né? O final do mês, a prefeitura então já fazer essa substituição dessa OS que gere o hospital por uma nova que está apresentando aí interesse. Vale frisar, informação importante para quem mora em Taubaté, é que a prefeitura informou que a partir do dia 15 desse mês, os atendimentos ambulatoriais, as cirurgias eletivas que estavam paralisadas desde agosto do ano passado, voltarão a ser realizadas aí no Hospital Escola de Taubaté. A gente contactou a SPDM, também atual gestora do hospital, que alegou que a dívida com a prefeitura segue na casa dos 30 milhões e que esse problema está sendo resolvido judicialmente. Portanto, todo esse desenrolar do Hospital Municipal Universitário de Taubaté você pode conferir ao longo aqui da programação da Rádio Band Vale ou também no portal bandvale.com. Você que é de Taubaté, é muito importante essa informação sobre a saúde da cidade, né? Também é destaque aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM a situação das rodovias que cortam nossa região. O motorista que cai na estrada nesta terça-feira faz boa viagem por grande parte das rodovias, porém é preciso um pouco mais de atenção na rodovia Oswaldo Cruz, que liga de Taubaté até Ubatuba, porque de acordo com o DR, Departamento de Estradas de Rodagem, no trecho de serra tem uma neblina bem forte nesse momento, portanto o motorista tem que redobrar a atenção. Nas demais rodovias, trânsito tranquilo, o motorista faz boa viagem. A travessia de Balsas entre São Sebastião e Ilhabela está apresentando uma fila um pouco maior do que o normal para o momento, né? 45 minutos, geralmente é 30 minutos de espera. De acordo com o Departamento Hidroviário, somente 2 embarcações estão trabalhando nesse momento, portanto o motorista que vai cair na estrada ou pegar a travessia de Balsas entre São Sebastião e Ilhabela, sintonize aqui a Rádio Band Vale FM, a 102,9, para saber de tudo que acontece em tempo real nas nossas rodovias. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, amigo. Boa tarde, bom trabalho para você. Rapidinho a gente vai para o intervalo e já volta com a sua participação. Tem bastante pergunta chegando. Fica aí. Estamos de volta para lembrar você aí de casa que hoje é dia de feira no Açaí. Isso mesmo, Açaí Colinas. E vou mostrar para vocês, então, hoje e amanhã são esses preços valendo. Eu vou espelhar para vocês aí. Então, hoje e amanhã, olha que incrível. A batata está R$ 4,59 o quilo. O limão está R$ 2,39.
Tem também a batata doce, é bem legal para quem gosta de comer saudável, né? R$ 3,49 o quilo, preço excelente. Vou destacar aqui também a cenoura, R$ 3,49 a bandeja de meio quilo. Cheiro verde, R$ 1,65 cada. Esse tomate gostoso para você comer à tarde. Tá com vontade de comer bobeirinha? Come esse tomate que é uma delícia. R$ 2,85, ele é ótimo. E também hoje é dia de arrasa preço açaí. Para você que é dono do seu negócio, quer economizar para ter lucro, olha o tanto de oferta que eu nem sei o que eu destaco para você. Por exemplo, leite condensado, R$ 4,39. Tem a maionese também por R$ 5,29. Tudo isso aqui, gente, com preço incrível. Fralda. Atenção, pai e mãe, isso aqui eu vou ter que destacar que eu sei bastante. R$ 63,90. Isso ajuda muito, um preço incrível. Todos esses tamanhos aqui, MG, XG, XXG. Para você, então, hoje e amanhã. Hoje são esses últimos preços, tá bom? Feira, hoje e amanhã no Açaí Colinas. Fica coladinho aqui na Ponte Estaiada, na Avenida Jorge Zarur, número 100. Imperdível. Águida. Olha, a gente quer agradecer muito a participação de vocês, muitas perguntas e comentários chegando. Já dá para preparar alguns para a gente mostrar aqui? Aí o primeiro, da Rosiane Araújo. Quais os sintomas, meninas? Sinais, né? Primeiro eu vou mudar, vou tirar sintoma, que sintoma está relacionado à doença. É verdade. Autismo não é doença, Boa. então quais os sinais, quais as características que a criança vai apresentar. Ótimo. Então, primeiro é a dificuldade do contato visual, alterações ou algum tipo de atraso na comunicação, movimentos repetitivos ou estereotipados, então que é o balançar a mão, pular muito, mas as estereotipias também podem ser vocais, a criança pode fazer gritinhos ou barulhinhos repetitivos. Acho que esses são os mais frequentes e os mais precoces, né? A gente falando assim bem do comecinho da vida da criança. Aparecendo qualquer um desses sinais, eu acho que já pode ficar com a pulga atrás da orelha e procurar o profissional. Bem legal. Vamos lá para a próxima pergunta, nossa participação aqui. Pode mandar, viu? Anônimo. Olá, eu acho que tenho autismo, mas meus pais dizem que eu tenho frescura e não me levam no médico. Tenho todos os sinais, vou colocar aqui, talvez, sintomas, né? Mas o que mais me pega é a questão de eu ter problema com texturas de alimentos e objetos. Me dá um nervo que eu começo a chorar e surtar. E a gente vem conversando sobre esses diagnósticos tardios. Muitas vezes a pessoa adulta tem o diagnóstico. Então, realmente, minha amiga, meu amigo, vale a pena ser atrás de um profissional. Qual seria o caminho, o primeiro caminho? Boa. Então, para a gente dar um norte para essa pessoa. Eu acho que seria até... Eu acho que o caminho é o mesmo que o da criança. Vai precisar de um neuro especialista, mais ainda com esse olhar do especialista em autismo adulto ou um psiquiatra, mas vai precisar da equipe multi também. Ótimo. Legal. Vamos então para o depoimento da Damares. Ela escreveu assim: olá, boa tarde a todos. Assunto muito pertinente e necessário. Por que é tão difícil fazer o diagnóstico de TEA em adultos? Por que só o neuropsiquiatra faz esse diagnóstico? Vamos esclarecer. Eu acho que vamos tirar. Neuropsicólogo é um profissional, neurologista é outro e psiquiatra é outro, né? E não é só um profissional que faz o diagnóstico, é o que a gente falou desde o começo. É essa equipe multidisciplinar que vai precisar de toda essa avaliação para poder fechar o diagnóstico, mesmo no adulto. E uma coisa importante é que a gente vai ter o psiquiatra, o neuropsicólogo e o neurologista, mas é importante que esses profissionais sejam capacitados na avaliação de autismo. Porque a gente também tem essa dinâmica aí. Sim. Às vezes o profissional é formado, mas não tem uma capacitação no autismo. Então isso aí é muito importante a gente também pensar. Excelente. Vamos lá, próxima pergunta ou participação aqui no programa da Edna. Trabalhei 14 anos na APAI e lá trabalhei com muitos alunos com TEA. Hoje trabalho no ensino fundamental do município de Aparecida e na minha sala de terceiro ano tem inclusão. Meu aluno autista Rafael nos ensina muito todos os dias e nos enche de orgulho. Parabéns, viu, Edna? Que lindo seu depoimento, que sirva de exemplo para vários municípios, em várias escolas também. Obrigado, viu? Vamos para o próximo, também é um depoimento anônimo. Qual a diferença entre autismo e TDAH, né? Meus médicos não me deram um diagnóstico certo, pois já estou adulta e não souberam identificar. Mais uma questão do diagnóstico preciso e correto, Sim, né? é o que a gente chama de diagnóstico diferencial, né? Então, se o médico ele não tem essa capacitação, vai ser difícil realmente a gente separar uma coisa da outra, e a gente também tem o perfil da criança, do adulto, que tem os dois. Então, por isso é importante da capacitação, do conhecimento, da formação.
A literatura mostra que 40% dos autistas também vão ter TDAH. Tá. Então, o TDAH é uma comorbidade muito comum no autismo. Sim. Né? Então, precisa capacitar, Um precisa ser um bom profissional capacitado. mesmo. Tá certo, viu? Próxima participação que a gente recebeu aqui é a Simone. Boa tarde. Sou vó de um menino autista e vejo com as terapias que ele está fazendo bem. Ele está super bem. É importante fazer as terapias? Excelente comentário, Simone. Que lindo. Parabéns, que legal, né? A terapia não pode parar. Legal, né? Às vezes a família observa, acho que já está tudo bem, não precisa mais. A criança ela vai crescer e os desafios vão ser outros, né? Então, esse acompanhamento de terapia é super importante. Legal. Próximo depoimento da Sharon. Ela escreveu o seguinte: meu filho tem autismo leve, nível 1 de suporte. Em uma reunião na escola, fui aconselhada por professora a ir atrás do direito a um auxiliar exclusivo em sala de aula para ele, mas infelizmente obtive a resposta de que a Secretaria de Educação não tem especialistas disponíveis para atuar nas escolas. Sharon, sabe que no intervalo do programa a gente estava falando um pouquinho mais sobre isso, resumidamente. Vamos conversar agora para passar a informação para ela, né? O importante a gente tem alguns auxiliares dentro da escola. Então, dentro da escola você já tem os auxiliares de apoio, que normalmente é aquele auxiliar que ajuda a levar no banheiro, que ajuda na hora da merenda, que ajuda a circular nos corredores. Aí você tem o professor especial que vai fazer esse olhar da parte educacional, da parte do conteúdo pedagógico. E aí a gente tem o atendente terapêutico, que é aquele que vai seguir o programa terapêutico da criança e vai acompanhá-lo em toda a sua atividade, seja dentro da escola, seja fora da escola. O importante só, Sharon, é que assim, o atendente terapêutico, ele tem que ser um pedido do laudo médico. Com o laudo médico, no laudo médico escrito que a criança precisa de acompanhante terapêutico em ambiente escolar, aí sim você dá a entrada na diretoria da escola para conseguir esse profissional. Sim, sabemos que existe uma lacuna gigantesca de profissional. Caso não consiga, aí tem que procurar a diretoria de ensino para ir atrás dos seus direitos. Mas vai atrás, minha amiga, que você consegue com certeza, viu? Só para encerrar, a gente vai ler aqui um depoimento da querida Lucimara. Ela diz o seguinte: tem um filho com autismo, ele tem 25 anos. Descobri quando ele tinha apenas 3 anos e foi muito importante. Então, acho que do programa de hoje, além de toda essa conscientização, o que a gente quer trazer é o seguinte: quanto mais cedo você começa esses estímulos para aquela criança que tem sinais ou até mesmo demonstra algumas características, é muito importante, gente, para ela conseguir desenvolver melhor ainda. Obrigado, viu, pela participação, Camila, Gabriela. Muito obrigada. Eu só queria fechar justamente com esse depoimento. A gente fala muito sobre autismo e a gente tem que lembrar que o autista ele cresce. E o que a gente quer, justamente com conhecimento, é mostrar que o autismo ele está em todo lugar. Então, é isso que a gente quer trazer para vocês. Se você não conhece nenhum autista ainda, com certeza você vai conhecer. Então, busque saber mais a respeito desse assunto. Que lindo. Meninas, mais uma vez, obrigada, viu? Obrigada. Olha, amanhã tem mais falando nisso. Vamos dar uma olhadinha no assunto. Olá, sou a doutora Gabriela Renha, advogada especialista em Direito Previdenciário, e amanhã estarei no Falando Nisso com a temática Planejamento Previdenciário. Não percam! Obrigado, viu, gente, pela participação de vocês. Foi muito especial esse assunto tão necessário, né? A gente tem muito prazer de conversar com vocês. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.